Fala máquina, Igor aqui é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou te ensinar quais são as 5 coisas que você obrigatoriamente precisa perguntar, precisa saber antes de aceitar o seu primeiro plantão. Fica comigo. Você formou, pegou seu CRM e aí você vai adentrar no mercado de trabalho, você vai começar a fazer os seus plantões. E aí tem algumas informações que você precisa ter e que certamente vão te ajudar bastante antes de aceitar esse plantão, antes mesmo de você pegar o plantão. O que você vai levar em consideração antes de aceitar um plantão que aquele colega virou para você e falou assim: tem um plantãozinho bom aqui para você, você quer fazer um plantão amanhã, você quer fazer um plantão para mim na semana que vem, eu vou passar o plantão, é tranquilo, não chega nada, não dá nada, é só botar o dinheiro no bolso. Sabe essa história? Então, eu vou te ensinar algumas coisas para você se precaver, para você se prevenir e não cair numa cilada logo no seu primeiro plantão, tá? Então, antes de mais nada, eu vou te dar uma dica de ouro aqui, tá? Uma coisa que certamente eu faria se eu tivesse começando hoje. O meu primeiro plantão foi um plantão de 24 horas. Então, a minha primeira recomendação para você é que o seu primeiro plantão seja de no máximo 12 horas. E idealmente de 6 horas, se onde você vai trabalhar, se onde você pretende trabalhar, você consegue fazer um plantão de 6 horas, é o ideal, né? Eu costumo dizer que um plantão de 6 horas, quando a coisa está começando a complicar, quando o plantão está começando a ficar ruim, já está na hora de você ir embora, né? Então você tem uma exposição ali, né, que é um processo importante para você ir adquirindo segurança, né, para fazer os plantões, mas você não fica tantas horas assim exposto. Então 6 horas é um bom período ali para você começar, para você fazer o seu primeiro plantão, tá? Segunda coisa importante aqui, você precisa entender a complexidade do local que você trabalha, tá? Você está indo para um serviço primário, secundário, terciário, quaternário, de que tipo de paciente você vai atender, né? Você vai atender somente porta, você vai atender pacientes mais graves, você vai ficar na sala vermelha, você é o único médico, tem mais algum médico com você, quantos médicos tem com você? Tem que perguntar, essas informações todas são extremamente relevantes. Ah, tem 3 médicos, beleza. Você vai ficar responsável só pela porta? Ou se chegar uma emergência, você vai atender também? Tem algum médico mais experiente que está ali na retaguarda para poder te ajudar? Uma pessoa que vai ficar somente responsável pelas emergências ali no plantão? Você tem que investigar isso com o coordenador ali da UPA, do pronto-socorro que você está atendendo, tá? Então você tem que saber grau de complexidade, nível de complexidade, os pacientes que chegam e quem são e quantos são os médicos responsáveis pelos atendimentos ali, tá? Ainda nessa linha, mais um ponto importante aqui é os médicos que estão de plantão com você, se eventualmente tem alguém além de você, né, que é comum. No meu primeiro plantão eu fiz sozinho, por exemplo, é algo aqui que eu já nem recomendo para você, né? O ideal é que você comece com outros médicos, com pessoas mais experientes, certamente vai te dar uma tranquilidade maior também nesse sentido, tá? Então, tem mais médicos no plantão? Tem. E esses médicos, eles têm a mesma função que você ou são especialistas, né? É extremamente importante você questionar. Tem pediatra, tem ortopedista, tem cirurgião, tem ginecologista, obstetra ali no plantão? Por que essa pergunta é importante? Porque, olha, se você está sozinho no plantão, eu, por exemplo, fiz muitos plantões 12 anos atrás, onde eu fazia parto, inclusive, né? Talvez no lugar onde você está hoje isso é impensável, não, de jeito nenhum. Aqui a gente só atende pacientes clínicos adultos, de baixa complexidade, né? Tem muitos lugares que são assim. Talvez não, talvez na região que você está, você é que ele faz tudo. Atende criança, atende trauma, faz parto, né? Faz de tudo um pouco, atende paciente com queixa ginecológica, etc. Faz de tudo um pouco. É extremamente importante você entender quem são, né, os especialistas que eventualmente estão ali com você. Se não tiver pediatra, chega criança. Se não tiver obstetra, ginecologista, chega paciente, né, chega gestante. Se não tiver cirurgião, chega trauma. Porque se chegar isso tudo, é você que vai ter que atender, né? Agora, não tem lugar, não. Aquele lugar onde eu quero fazer plantão, tem cardiologista, tem neurologista, não sobra praticamente nada para mim. Chega os pacientes só, aquelas queixas, né, ficha verde, aqueles pacientes bem mais comuns ali do dia a dia, então é só essa a minha demanda. Eu estou dizendo que você deve ou não deve aceitar um plantão levando isso em consideração, né? Eu estou dizendo que é importante que você saiba disso antes de pegar o plantão, antes de aceitar. Então você entenda os detalhes ali do nível de complexidade dos pacientes que você vai atender e dos especialistas
que estão ali no plantão com você. Mais um detalhe importante em relação à retaguarda aqui. Imagina que você está de plantão numa UPA, né? E fica você e um outro colega de plantão. E aí, é claro que não tem nessa UPA, não tem uma tomografia, você não consegue internar um paciente, não tem, né, centro cirúrgico, não tem UTI. Então, se chegar um paciente mais grave, você vai precisar regular esse paciente, transferir esse paciente, colocar esse paciente numa central de vaga e mandar para o hospital de referência. Beleza. Se você tiver que transferir esse paciente, né, o paciente está infartando, por exemplo, e precisa fazer um CAT. Um paciente com uma apendicite que precisa fazer uma cirurgia. Um paciente que está fazendo um AVC isquêmico e precisa de UTI. Enfim, por qualquer razão você precisa transferir esse paciente. Se precisar fazer a transferência, quem é que vai na ambulância? É você que vai? É seu colega que vai? Decide na hora? Tem uma terceira pessoa que fica na retaguarda de sobreaviso? Comum que aconteça isso também. Aquelas pessoas ali, inclusive cidades menores, né? Fica sempre um médico ali 24 horas para fazer as transferências e recebe por isso, naturalmente. Mas você precisa saber, porque isso não pode ser uma surpresa para você, especialmente no seu primeiro plantão, você tem que saber. Não, tudo bem, é você que vai fazer, beleza, você já está sabendo. Imagina você está sozinho. Você está sozinho no plantão, numa UPA, e tem que transferir um paciente grave. E aí, você vai? Ou tem alguém para ir? E aí você vai com esse paciente e deixa a UPA desassistida? Ou o contrário, você fica lá na UPA e manda um paciente grave de ambulância sozinho? Você está entendendo a importância de você deter essas informações? Você tem que investigar, você tem que entender isso antes de pegar o plantão, tá? Não estou dizendo mais uma vez para você aceitar ou não o plantão por conta disso, mas você tem que saber que você está indo para o plantão e que eventualmente você vai ter que fazer uma transferência no paciente. Beleza? Bom, em relação à retaguarda ainda e à estrutura hospitalar e ao nível de complexidade, é claro que é importante que você saiba se naquele serviço, naquele hospital, naquele PS, naquela UPA, tem qual o grau de estrutura que você tem ali à sua disposição. Será que você tem UTI, por consequência um intensivista? Isso te dá uma segurança maior. Será que você tem facilidade, né, de transferir pacientes, tem ambulância à disposição, tem um SAMU na região à disposição, né, que funciona de fato? Você tem centro cirúrgico no local, o cirurgião está ali no plantão, ele está de sobreaviso, né, se você tivesse, de fato consegue falar com ele, o ortopedista, chega uma fratura exposta ali, você consegue falar com o ortopedista para pedir uma orientação, para vir avaliar o paciente, né? Chega uma gestante, tem obstetra de sobreaviso, se não tiver de plantão, para você falar. Então, essa estrutura, né, essa estrutura física do que tem à disposição no serviço e os colegas ali à disposição, eventualmente, de sobreaviso para discutir o caso, também é algo importante de você entender. E, por fim, tem uma informação que é extremamente válida, que você precisa investigar, que você precisa averiguar, que é a questão financeira. Importante, né? É importante você saber quanto paga, quando paga e se paga. Se paga, porque a quantidade de colega que já tomou cano por aí, que fez um monte de plantão e no final das contas não recebeu nenhum, é muito grande. Então, quanto que paga? Beleza, tem que perguntar quanto que está pagando o plantão. Eu acho que você não vai esquecer de perguntar, né? Você está interessado em saber quanto que paga. Beleza. Quanto que paga, né? Significa que paga no mês seguinte, no início do mês, demora um mês para pagar, demora 2 meses para pagar, demora 3 meses para pagar, né? E se paga, né? Se é um local ali que às vezes dá calote nos médicos, que eventualmente para de pagar, deixa de pagar. Essas informações são muito importantes, né? Eu tenho colegas que fizeram meses de plantão em um serviço aqui na região e que não receberam, tomaram calote, a empresa quebrou. E aí você tem que entender se é um local de confiança. Às vezes é um plantão que fala, não, o plantão paga super bem, paga dobrado, não sei o quê. Aí você faz o plantão e no final das contas você não recebe. Então não adianta nada o plantão pagar dobrado, se no final das contas você não vai receber. Então você tem que investigar esse tipo de coisa. Às vezes é um plantão fora, né? É comum algumas regiões ali que carecem mais de médico. Atraírem médicos ali, olha, você vai receber muita grana para vir aqui, você vai ficar 2 semanas aqui. É legal, tudo bem, é interessante, né? É bacana, acho legal você fazer isso, mas busque entender. É uma prefeitura que dá calote, que não paga, que demora muito para pagar, essas informações você precisa deter, tá? Um outro detalhe importante, quando paga, se paga,
quanto que paga, é entender esse quanto que paga, o valor do plantão. Você tem que saber, é bruto ou é líquido? Faz muita diferença, né? Às vezes você está falando, o plantão paga R$1.000. Pô, R$1.000 tá bom, tá na média e tal, tudo bem. Mas se for líquido, é R$1.000 na conta. Se for bruto, vai descontar imposto ainda. E aí, se for bruto, você vai receber como? PJ, pessoa física. Porque se for PJ, você tem que ter empresa para receber. E aí o desconto vai ser menor. Mas em contrapartida, você já tem que ter empresa. Tem que ter um contador, e vai ter um custo fixo por mês. Ah não, vou receber pessoa física, vai descontar muito mais. Vai descontar quase 30% ali do seu plantão. Então, o plantão que você falou, R$1.000, na verdade você vai receber 700 né? 700 e pouco, R$750. Então faz muita diferença, você tem que ter essas informações, né? O regime de pagamento ali, como que você vai receber, de que forma que você vai receber esses plantões. Você tem que se tornar sócio daquele pronto-socorro, você tem que fazer parte do quadro societário, você tem que assinar contrato antes de entrar. É um concurso, é muito mais raro ali para o médico, né, que normalmente trabalha como autônomo, é regime de contrato, mas em alguns lugares é concurso. Então você vai ter carteira assinada, será? E vai receber férias, 13º, isso tudo você tem que entender. Você tem que entender os detalhes ali do regime de recebimento, o modo como você vai receber esses plantões. Muito bem, espero que eu tenha te ajudado ali na sua saga antes de começar os seus plantões. Essas informações são extremamente importantes, inclusive para te ajudar a escolher um bom plantão para você começar, né? O primeiro plantão ele é especialmente importante porque existe uma pressão ali, além da inexperiência, tem uma pressão ali psicológica grande, né, no primeiro plantão, a gente começar, né, na nossa jornada de trabalho. Então é importante que você escolha com consciência, escolha com tranquilidade, com calma, para que você tome a melhor decisão para fazer esse primeiro plantão, beleza? Se você curtiu esse vídeo, não deixa de deixar um like aqui pra gente, se inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!